O pacto. Eu já sabia que aquele encontro não era apenas um convite informal. Nada é casual na política, e muito menos em Brasília. O homem que me chamou para aquela reunião na madrugada era conhecido por ser o tipo de figura que só aparecia quando alguém estava à beira de um abismo, ou prestes a alcançar o topo. Eu sabia que estava nas duas situações ao mesmo tempo. Meu nome é Luiz Teixeira. Se você acompanha os jornais, talvez já tenha ouvido falar de mim. Estou sempre em capa de revista ou manchete de portais, aclamado como o salvador da nação ou o maior inimigo da democracia, dependendo da linha editorial. Eu sou, ou fui, ministro da Casa Civil, um cargo que no Brasil é mais próximo de um trono do que um gabinete. Até então, minha trajetória era impecável. Um menino pobre que venceu, um advogado que chegou ao Congresso, um político que subiu sem pisar em ninguém. Ou pelo menos era isso que eu gostava que dissessem de mim. Naquela noite, porém, o véu da minha ascensão seria rasgado. O convite chegou em um bilhete. Uma mensagem simples. Te espero no Salão Azul. Irupete Mundrumani. Não falte. Eu sabia de quem vinha, embora o nome não estivesse ali. Era dele. Ninguém dizia seu nome em voz alta, mas todos sabiam quem era. Um dos homens mais ricos do país, uma figura tão influente que mesmo presidentes evitavam cruzar seu caminho. Ele era um mito que andava entre nós, com um sorriso cínico e um olhar que parecia enxergar além da pele. Cheguei no horário marcado. O salão azul do Congresso estava vazio, exceto por ele e uma garrafa de uísque sobre a mesa de mogno. Ele me cumprimentou com um aceno e um sorriso frio. Teixeira, sente-se. Fiz o que ele pediu. Antes mesmo de eu abrir a boca, ele me cortou. Vamos pular os rodeios. Sei que você tem problemas. Problemas. Ele se referia à investigação que a Polícia Federal estava prestes a abrir contra mim. Um esquema de desvio de verbas em obras públicas que não eram exatamente minha culpa, mas que de qualquer forma estariam em meu nome. Eu era o próximo alvo e todos sabiam que, quando a imprensa começasse a cavar, minha carreira estaria acabada. Você não precisa cair, continuou ele servindo 2 copos de uísque. Mas para isso, vai precisar de um favor. Olhei para ele, esperando que continuasse. Um favor que tem um preço. E foi então que ele me falou do pacto. Era algo que parecia saído de uma dessas histórias de terror que as pessoas contam para assustar crianças. Mas ele falava com a naturalidade de quem negocia ações na bolsa. Havia um grupo, ele explicou, que controlava não só a política, mas a economia, a mídia, até mesmo a cultura. Não era exatamente uma organização, mas uma aliança, um clube de seletos que decidiam os rumos do país nos bastidores. Ele me ofereceu um lugar nesse clube. Você será intocável, Teixeira. Nenhum juiz ousará tocar em você. Nenhum jornalista publicará uma linha contra o seu nome sem nossa permissão. E em troca, você só precisa cooperar. Cooperar. Uma palavra bonita para significar submissão. Ele queria que eu fosse mais um peão nesse jogo sujo, que aprovasse projetos, que barrasse investigações, que entregasse meu poder de decisão a eles. Mas havia algo mais. Algo que ele não disse imediatamente, mas que senti no ar, como um cheiro de enxofre. Há outro detalhe, ele finalmente revelou, inclinando-se sobre a mesa. Este pacto não é apenas entre homens. Há, digamos, forças que garantem nossa posição, forças que não podem ser ignoradas. Eu ri, nervoso. Está dizendo que isso é um pacto com o diabo? Ele não riu. Apenas me encarou, impassível. Não se trata de diabo. Isso é uma questão de poder. Poder real. Poder que transcende leis e crenças. Ele estendeu a mão. Se aceitar, sua vida mudará para sempre. Mas lembre-se, não há volta. Olhei para aquela mão estendida. Era como se um peso invisível estivesse sobre meus ombros. Uma sensação de que o mundo ao meu redor estava prestes a desmoronar caso eu dissesse não. E eu aceitei. A partir daquela noite, tudo mudou. Como ele prometeu, as investigações desapareceram. Jornalistas que antes me atacavam, agora publicavam artigos exaltando minhas conquistas. Projetos que eu achava impossíveis começaram a ser aprovados como mágica. Mas junto com o poder veio o preço. Sonhos perturbadores começaram a me atormentar.
Figuras sem rosto me visitavam em meu sono, sussurrando segredos que eu nunca quis ouvir. E então vieram os pedidos. Eles queriam mais do que minha obediência. Queriam minha alma. Hoje, enquanto escrevo isso, sei que estou preso. Não há saída. Minha ascensão foi rápida demais, perfeita demais. As mesmas forças que me ergueram agora me vigiam. E sei que, no momento em que me recusar a cooperar, minha queda será ainda mais brutal. Às vezes me pergunto se tudo isso valeu a pena. Eu troquei minha liberdade por poder, minha consciência por controle, e agora sou apenas uma marionete em um jogo maior do que qualquer um pode compreender. O preço. Quando aceitei aquele pacto, achei que sabia no que estava me metendo. O poder, o dinheiro, a proteção, tudo parecia valer o preço que eu imaginava pagar. Mas agora, sentado no gabinete onde antes me sentia invencível, percebo o quão errado eu estava. Desde aquela noite no Salão Azul, algo dentro de mim começou a mudar. No início, eram apenas detalhes sutis, um pressentimento constante, uma sensação de estar sendo observado mesmo em lugares onde eu tinha certeza de estar sozinho. Mas com o tempo, essas inquietações se tornaram mais intensas, mais palpáveis. Os sonhos foram os primeiros sinais claros. Todas as noites, eu me via em um campo escuro, com figuras disformes ao meu redor. Elas não tinham rostos, mas seus olhos, se é que aquilo eram olhos, brilhavam como brasas. Elas sussurravam palavras que eu não entendia, mas sentia. Promessas, ameaças, ordens. E no centro daquele cenário grotesco estava ele, o homem que me introduziu ao pacto, sempre com o mesmo sorriso cínico, observando como se soubesse exatamente o que se passava na minha mente. Essas noites se tornaram insuportáveis. Acordava ofegante, coberto de suor, com uma sensação de vazio que não conseguia preencher. Não importava o luxo ao meu redor, nem as cifras em minha conta bancária. Nada aliviava a angústia. E então vieram os pedidos. Eles não eram explícitos no início. Um telefonema aqui, uma mensagem codificada ali. Apoie tal projeto. Garanta a aprovação de determinada lei. A princípio, parecia apenas política como sempre. Troca de favores, jogo de influência. Mas depois, as exigências começaram a ultrapassar os limites do aceitável. Assine isso. Não faça perguntas. Eu já havia vendido minha alma, mas ainda havia uma parte de mim que tentava resistir. Uma noite, após mais um pedido absurdo, confrontei o homem que havia me apresentado ao pacto. Você me prometeu poder, controle. Disse que eu seria intocável. Ele riu, um riso seco e cruel. E você é, Luiz. Pelo menos enquanto continuar sendo útil. Útil? Isso não é o que combinamos. Não seja ingênuo. O que você acha que assinou naquela noite? Um contrato com letra miúda? Você entregou tudo e agora pertence a algo maior. Eu deveria ter sentido raiva, mas tudo o que senti foi medo. Um medo que parecia crescer, tomar conta de cada célula do meu corpo. Foi então que percebi. Eles não estavam me protegendo, estavam me aprisionando. Nos meses seguintes, as ordens ficaram mais frequentes e mais grotescas. Eu era forçado a intervir em situações que iam além da corrupção comum. Pessoas começaram a desaparecer, investigações foram abafadas de maneiras que deixaram um rastro de sangue. E eu era o responsável por assinar, por dar aval, por manter a máquina girando. Minha família começou a perceber minha mudança. Meu filho, de apenas 8 anos, perguntou por que eu parecia tão triste o tempo todo. Minha esposa, uma mulher que sempre foi meu alicerce, começou a evitar os meus toques, como se pudesse sentir a podridão que emanava de mim. E então veio o golpe final. Recebi um envelope. Dentro, uma foto da minha família, minha esposa e meu filho, tirada naquele mesmo dia, sem que eles percebessem. A mensagem era clara. Eu não podia errar, não podia recuar. Foi naquele momento que percebi que precisava de um plano. Comecei a documentar tudo em segredo. Cada ordem, cada transação, cada reunião. Guardei cópias em um local que apenas eu conhecia. Se eu fosse cair, eles cairiam comigo. Mas o preço por essa rebeldia logo se fez presente. Em uma noite de insônia, senti algo estranho no ar. O quarto estava gelado, embora o ar-condicionado estivesse desligado. Levantei para pegar água, mas quando voltei,
Vi uma sombra no espelho. Não era a minha, era a dele. Você acha que pode sair? Disse a voz, fria e desumana. Eu me virei, mas o quarto estava vazio. A partir daquele dia, comecei a ver coisas. Reflexos que não pertenciam a mim. Sussurros que ecoavam mesmo quando eu estava sozinho. Estava ficando louco ou eles estavam me perseguindo? Não sabia mais. Agora, sentado em meu gabinete, escrevo estas palavras com a certeza de que meu tempo está acabando. O pacto que fiz foi mais do que um acordo. Foi uma sentença. Não sei quanto tempo ainda tenho antes que eles venham me buscar, mas sei de uma coisa. O sistema não pode continuar assim. As provas que coletei serão enviadas ao maior número de jornalistas que puder alcançar. Não sei se isso será suficiente para derrubá-los, mas talvez, apenas talvez, seja o suficiente para libertar alguém como eu de cometer o mesmo erro. O preço que paguei foi alto demais. E no fim, talvez seja isso que eles queriam desde o começo.